Paz do Senhor, estamos estudando mais uma lição bíblica da classe de adultos do quarto trimestre de 2023. O tema da revista: Até os confins da terra, pregando o evangelho a todos os povos até a volta de Cristo. Vamos estudar a lição número 10. O tema da lição: o desafio da janela 1040. Texto áureo: e desta maneira me esforcei por anunciar o evangelho, não onde Cristo houvera sido nomeado, para não edificar sobre fundamento alheio. Romanos 15:20. Verdade prática: a janela 1040 coloca diante de nós um dos maiores desafios missionários do mundo. Leitura bíblica em classe se encontra em Efésios capítulo 6, versículo 10 ao 20. A janela 1040, seus principais desafios e estratégia para alcançar os países que perfazem o grande desafio da evangelização mundial. A lição ela tem 3 objetivos. O primeiro objetivo é conceituar a janela 1040. O segundo ponto é pontuar os principais desafios da janela 1040. E o terceiro ponto é elencar estratégias para alcançar países da janela 1040. Introdução. Na lição dessas semanas, vamos estudar a respeito do maior desafio de evangelização mundial, a janela 1040. À luz de Efésios 6, 10, 20, perceberemos que estamos de uma imensa batalha espiritual em que agentes do mal escravizam muitas nações que se fecham à mensagem de Cristo. Assim, a janela 1040 nos apresenta 2 grandes desafios: o da necessidade humana e o da perseguição contra a igreja. Os países da janela 1040 revelam problemas sociais bem graves, além de serem muito fechados à mensagem do evangelho. Diante desse quadro, apresentaremos maneiras com que podemos enfrentar esse grande desafio da evangelização mundial. A janela 1040 sem dúvida, é uma área de significação bíblica e histórica. De acordo com o Semipta, Semeadores Missionários com Paixão pelas Almas, o berço das mais antigas civilizações do mundo está na janela 1040. As primeiras regiões geográficas da Terra, indicadas na Bíblia, no livro de Gênesis, estão no coração da janela 1040, onde o Senhor Deus colocou Adão e Eva. Gênesis 2. Foi dentro desse território que se levantaram e caíram império. Foi dentro da janela 1040 onde se desenrolou quase todos os cenários bíblicos da história. Foi nela onde Cristo nasceu e viveu. Foi nela o berço da igreja primitiva. Essa região viu cumprir centenas de vezes palavras como as de Atos 5,14. E a multidão dos que criam no Senhor, tanto homens como mulheres, cresciam cada vez mais. Foi na janela 1040 que saíram os primeiros missionários para o mundo todo. Era nela onde se localizavam as igrejas fundadas pelo apóstolo Paulo, as quais ele endereçou parte das suas epístolas, bem como também as 7 igrejas da Ásia, mencionadas no livro de Apocalipse. Semita, Semeadores Missionários com Paixão pelas Almas. 7 razões para você orar pela janela 1040. A palavra-chave: desafio. Primeiro ponto: uma batalha espiritual chamada 1040. Subtópico 1: uma verdadeira batalha espiritual. Uma das razões pelas quais devemos estar focados na janela 1040 é que as fortalezas de Satanás estão incluídas nela. Bilhões de pessoas que vivem na janela 1040 não só estão debaixo de enfermidades, pobrezas e calamidades, mas têm sido impossibilitadas de conhecer o poder transformador do Evangelho. Elas são um exemplo claro do que temos em 2 Coríntios 4,4. O Deus deste século cegou os entendimentos dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho, da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Subtópico 2. Nessa batalha, devemos usar armas espirituais. Sabemos que a oposição do mundo é muito forte e sutil. E por trás dessas coisas está o diabo, inclinado a pegar os homens vivos e mantê-los prisioneiros. Satanás odeia o Evangelho e utiliza toda a sua força e inteligência para obstruir o seu progresso, ou para pervertê-lo na boca dos que pregam, ou para amedrontar esses pregadores, procurando silenciá-los por meio de perseguição ou os levando ao ridículo
ou então para persuadi-lo a avançar além dele para criar uma novidade fantasiosa, ou ainda para torná-los tão ocupados com a defesa do Evangelho que eles não têm tempo para proclamá-lo. Michael Hasbro, um dos colaboradores do livro Cumprindo a Missão, levando o Evangelho aos não alcançados e aos não engajados, dos diretores de Don Pipe e David Martin da CPAD, autor do capítulo 3, intitulado Cristo, Coragem e a Conclusão da Missão, no tópico Um Chamado Claro, diz que, quando somos uma testemunha fiel de Jesus, é certo que a perseguição virá. Se a mim me perseguiram, também vos perseguirão a vós. João 15:20. Portanto, não devemos ficar surpresos com o ódio que atraímos para nós, por causa do nome de Jesus. João 15:21. Lemos em Hebreus que a fé e a fidelidade levaram a grandes vitórias em nome de Jesus. Reinos foram vencidos, a justiça foi praticada, promessas foram alcançadas, boca dos leões foram fechadas, a força do fogo foi apagada, do fio da espada se escaparam, exércitos de estrangeiros foram postos em fugas e mulheres receberam os seus mortos pela ressurreição. Mas também levaram a grande custo, como o mundo veria. Uns foram torturados e outros experimentaram escárnios, açoites, cadeias e prisões. Foram apedrejados, foram cerrados, foram mortos a fio da espada. De fato, eram pessoas das quais o mundo não era digno. Portanto, abandonemos todos os pensamentos que tenhamos sobre a possibilidade de testemunhar sem custo. Existem grandes milagres, escaparam da espada, e grandes martírios, muitos foram mortos pela espada. Não há contradição, apenas o conhecimento certo de que somos chamados para dar a vida em serviço de Jesus. E um dia seremos chamados para casa. Subtópico 3. Enfrentando a batalha espiritual da janela 1040. As áreas do planeta que se localizam entre as latitudes de 10 e 40 graus ao norte da linha do Equador e do norte da África até o leste da Ásia, no espaço comparado a uma janela retangular, são conhecidas por janela 1040. O termo janela 1040 originou-se com o estadista missionário Louis Bush durante a segunda conferência de Lausanne, em Manila, em julho de 1989. Essas são as regiões onde está concentrada a maior parte dos povos não alcançados, onde vive quase 4 bilhões de pessoas, 2/3 da população do mundo, entre as quais as mais opositoras ao cristianismo são 71% do total de muçulmanos, 98% da população hindu, 68% de todos os budistas vivem ali. É a região onde se encontram as 3 maiores religiões não cristãs do mundo: islamismo, budismo e hinduísmo. Essas áreas representam um núcleo do reino de Satanás. Apocalipse 2:13. São 1,67 países onde existe mais de 95% dos povos não evangelizados. E 82% das pessoas mais pobres do mundo estão entre eles. Embora a janela 1040 seja um local onde se concentram 80% de todos os povos não alcançados do mundo, apenas 8% da força missionária mundial atua ali. Em termos de missionários brasileiros, apenas 6 atuam dentro delas. Mateus 9, versículo 37 ao 38, Salmo 126, versículos 5 ao 6, Marcos 16, 14 ao 18. A janela 1040 confronta-nos a importante consideração. Primeiro, significado histórico e bíblico. Segundo, os países menos evangelizados. Terceiro, o domínio de 3 blocos religiosos. Quarto, a predominância da pobreza. Quinto, os grupos étnicos linguísticos não alcançados. Sexto, as cidades megalópolis menos evangelizadas. Sétimo, as fortalezas de Satanás estão concentradas na janela 1040. Ponto 2. Principais desafios da janela 1040. A necessidade humana. A janela 1040 confronta-nos com um dos maiores desafios missionários do mundo, sendo considerado o último desafio missionário pelas seguintes razões. Primeiro, as maiores megalópolis, cidades com mais de 1 milhão de habitantes, encontram-se nessa região, Atos 18:10. Segundo, bilhões de pessoas enfermas, miseráveis, fanáticas, vivendo sob calamidades e vítimas de guerras, impossibilitadas de conhecer o poder transformador do Evangelho, estão concentradas nessa região. João 15:20.
Terceiro, nessas regiões estão as pessoas mais necessitadas materialmente no mundo. De cada 10 pobres, 8 estão ali. Lucas 4,18. Quarto, se faltar amor e consciência por parte do povo de Deus acerca dessa gritante realidade, a janela das 40 continuará fechada a mensagem de Jesus Cristo. Efésios 6,12, Romanos 8, 35 e 39. Os níveis de perseguição desses países, conforme a missão Portas Abertas, Mateus 23, 34, são: primeiro, 9 com perseguição extrema. As leis do país tiram toda a liberdade do cristão, levando à prisão, tortura e morte. Terceiro, 16 com perseguição severa. Não há leis quanto à prática da religião, mas a perseguição por parte do governo, da família e da sociedade. E terceiro, 25 com perseguição alta. As leis do país permitem a prática de outras religiões, mas os cristãos são perseguidos em todas as esferas. Lucas 6, 22. A Coreia do Norte é apontada como a nação mais fechada para o evangelho neste início do século, conforme a perseguição elaborada todos os anos pela missão Portas Abertas. Nos últimos anos, a Coreia do Norte teve 3 milhões de pessoas mortas pela fome. É um quadro desastroso, mas ao mesmo tempo, a perseguição religiosa é extremamente grande. O comunismo arruinou a Coreia do Norte, que hoje é uma nação isolada e miserável. A igreja ali padece de várias maneiras. Sabemos, por exemplo, que há intensa perseguição à fé evangélica. Há até relatos de cristãos que são lançados em água fervente. É hora de a Igreja Mundial orar e voltar o seu interesse pela Coreia do Norte. Mateus 23, 34 e 37, 2 Coríntios 11, 23 ao 27. Subtop 2, o desafio da perseguição. A missão Portas Abertas publicou neste ano de 2023 a lista dos 50 países onde os cristãos são mais perseguidos por causa da fé em Jesus. Coreia do Norte, Somália, Iêmen, Eritreia, Líbia, Nigéria, Paquistão, Irã, Afeganistão, Sudão, Índia, Síria, Arábia Saudita, Mianmar, Maldivas, China, Mali, Iraque, Argélia, Mauritânia, Uzbequistão, Colômbia, Burkina Faso, República Centro-Africana, Vietnã, Turcomenistão, Cuba, Níger, Marrocos, Bangladesh, Laos, Moçambique, Indonésia, Catar, Egito, Tunísia, República Democrática do Congo, México, Etiópia, Butão, Turquia, Comores, Malásia, Tajiquistão, Camarões, Brunei, Omã, Cazaquistão, Jordânia, Nicarágua. Nos 11 primeiros países listados, a missão informa que o nível de perseguição é extremo, enquanto nos países catalogados do 12 ao 50, o nível de perseguição é severo. De maneira que se um membro padece, todos os membros padecem com ele. E se um membro é honrado, todos os membros se regozijam com ele. 1 Coríntios 12, 26. Romanos 12, 20, do 15 ao 16. Anualmente, as Portas Abertas realiza a pesquisa da lista mundial da perseguição. Um dos índices que mais causam impacto nos dados é o de violência. Ele inclui todo tipo de agressão direta que um cristão possa sofrer por crer em Jesus, como prisões, casas atacadas, violência sexual e ataques a edifícios e templos das igrejas locais. Ponto 3. Estratégia para alcançar países da janela 1040. Subtópico 1. Orando pela janela 1040. Em Atos 12, o autor conta-nos que, após o rei Herodes matar Tiago, irmão de João, a espada também prendeu Pedro. Na noite anterior ao julgamento do apóstolo, o versículo 5 explica que Pedro, pois era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. O resultado da intercessão da igreja foi a libertação de Pedro. Apesar da intensidade das orações, quando a serva que abriu a porta disse que era Pedro, eles afirmaram que ela estava fora de si. Ao abrirem a porta e verem de fato o apóstolo, ficaram perplexos. Há poder em nossas orações. E libertações ainda hoje ocorrem quando oramos por irmãos e irmãs. Lembrai-vos dos presos como se estivesse presos com eles, e dos maltratados como sendo vós mesmo também no corpo. Hebreus 13, 3. No livro Estratégias Missionárias do curso de formação de missiologia da OGC Médicos com uma Missão,
no capítulo que trata de um breve histórico de estratégias missionárias, destacamos duas delas que se aplicam eficientemente para alcançar almas preciosas para Cristo nos países localizados na janela 1040. No subtópico 2, evangelização por meio da ação social. Dentre as mais diversas missões da igreja, ela também exerce o ministério de socorro e misericórdia, que inclui os necessitados e não somente dos seus membros, mas também dos não membros. A janela 1040 também consiste na enorme quantidade de pobres que vivem ali. São os pobres dos pobres, 8 em cada 10, com um orçamento inferior a $500 por ano, por pessoas, ainda que 2 bilhões de pessoas nessa condição vivam na janela 1040. Apenas 8% dos missionários trabalham entre eles. Brian Miles, no seu perspectivo artigo, diz: onde estão os perdidos e os pobres? Responde: os pobres são os perdidos, e os perdidos os pobres. Ele chegou a essa conclusão após demonstrar que a maioria dos não alcançados vive nos países mais pobres do mundo. Quando cristãos de 170 países encontraram-se em Lausanne II, Manila, em 1989, houve um grande interesse pelos materialmente pobres. Na segunda sessão de Manila, o interesse foi lembrado com a seguinte declaração: nós temos sido novamente confrontados com a ênfase de Lucas, que o Evangelho é boas novas para os pobres. Lucas 4:18, Lucas 6:20 e Lucas 7:22. E temos que perguntar se isso não significa que a maioria da população do mundo não está destituída, sofrendo e oprimida. Nós temos sido lembrados que na lei dos profetas, nos livros de sabedoria e nos ensinamentos e mistérios de Jesus, Deus sempre interessou-se pelos pobres materialmente, defendê-los e cuidar deles. A ação social manifesta o testemunho cristão como parte da evangelização. A evangelização por meio da ação social abre portas para a entrada de missionários em países onde não há tanta abertura para recebê-los. A ação social levada a efeito mediante um minucioso planejamento, preparo e execução é uma forma de demonstrar nosso amor na prática, tornando assim a evangelização mais eficaz. Subtópico 3. A ação médica missionária. A missão médico-missionária traz à humanidade um evangelho apresentado de forma prática. Sem dúvida, é uma obra pioneira, que apresenta o evangelho com ações práticas que transformam a vida das pessoas, não necessitadas de médicos os sãos, mas sim os doentes. Marcos 9:12. Jesus reconheceu que as pessoas doentes precisam de médicos. Ele não condenou o uso de médicos e remédios terrenos. Sim, Jesus realizou muitos milagres de cura enquanto estava na terra. As nações precisam muito de médicos e de outros profissionais na área da saúde. Essa profissão abre portas, pois há uma grande necessidade desta missão, e o mundo está aberto para ela. Mateus 10:7, 8, Marcos 16:17, 18. Dentro dessa visão, nasceu em 2016 a OGC, Médicos com uma Missão, uma entidade sem fins lucrativos e econômicos formadas por homens e mulheres com o desejo de implantar uma organização missionária no Brasil que pudesse atuar com abrangência mundial, visando a expansão do trabalho missionário médico de formas voluntárias, além das fronteiras do Brasil, despertando e auxiliando a igreja local na preparação missionária e médica de pessoas vocacionadas para a missão, onde possam de forma estratégica levar o conteúdo do Evangelho a todas as nações. O objetivo da OGC é auxiliar jovens vocacionados que desejam uma formação acadêmica em medicina e áreas afins da América do Sul e Europa, possibilitando não somente uma formação acadêmica na área da saúde, mas uma vivência em outras culturas e nações para assim oferecerem uma formação completa. Esses missionários médicos, através das suas profissões, irão servir as nações realizando trabalhos sociais, implantação de igrejas, servindo de apoio à igreja perseguida, principalmente dentro dos países da janela 1040. Chegamos à nossa conclusão. Quem pode evangelizar os povos da janela 1040? Vemos que essa região é um grande desafio para a evangelização mundial. Por isso, é muito importante que nossas igrejas tomem conhecimento deste desafio. Ore por ele e, à medida que a vocação são descobertas, haja sensibilidade espiritual, a responsabilidade da evangelização dessa região mundial. Você que ficou até aqui, Deus os abençoe grandemente. Deixe seu like, comente, compartilhe a lição. Se não é inscrito, se inscreva no canal. Deus os abençoe.